uma nova etapa, é assim que tem que ser encarado. Não pode ser encarado como, aposentei daí. Muitas produções podem vir depois da aposentadoria. O grande desafio é construir uma sociedade verdadeiramente democrática que assegure para todas as idades justiça, garantia plena. O Brasil sempre foi visto como um país eternamente jovem. Hoje nós temos um número, pelo que foi apresentado, de idosos crescendo no mundo e no Brasil. Isso não interfere na questão de novas conquistas de políticas públicas? Interfere em novas conquistas. Eu acho que isso vem também ao longo do tempo com o controle da taxa de natalidade, né? E também o grande empobrecimento que havia da população, quer dizer, isso de certa forma, como foi apresentado, você viu, até 2050 nós vamos estar aí com a gama significativa, mais 18 milhões de idosos, né? Então, não é 18 milhões, além dos que estão, mais 18 milhões. Né? Então, quer dizer, é uma projeção bastante significativa para um país, por exemplo, que tem a diversidade que tem. Diversidade racial, diversidade regional, diversidade... Então, esse olhar antecipado para o idoso, ele está sendo feito, foi feito a partir de 2003, quando o Estatuto do Idoso foi sancionado pelo presidente Lula, né? E, ao mesmo tempo, as frequentes políticas dos idosos e os conselhos em que os idosos podem se fazer representar para a constituição de políticas públicas, porque elas têm, na verdade, essas políticas elas têm que se constatar como políticas de Estado para ter continuidade para os outros que estiverem vindo. O Grande Conselho Municipal do Idoso é um órgão representativo dos idosos junto aos órgãos públicos de São Paulo. Foi necessário que se criasse o Grande Conselho para que um grupo de idosos pudesse levar suas demandas ao governo municipal. A nossa luta já tem um foco. Nesse momento, por exemplo, a nossa luta está sendo para a criação do Centro-Dia do Idoso e por mais ILPIs, que são as antigas casas de repouso. E o idoso está assim, está se mobilizando. Agora, nesse movimento aí, Acorda Brasil, o idoso foi para as ruas também. Quando esse ciclo de conferência, né, toma o tema da mobilização dos idosos, chamando atenção para isto, né, porque não dá para você simplesmente aposentar e ir para cá. Não. Como é que nós vamos entender essa população idosa? Como é que ela tem que ser entendida? Tanto do ponto de vista físico, o intelectual e o psicológico dela também, né? Então, eu acho que nós vamos ter que nos preparar muito bem, né? E um sindicato dos professores, no caso, como a PUESP, que tem cerca de mais de 30% de sócios que é composto por idosos, né? Eu acho que é bastante significativo, né? E não é pouca coisa, é uma coisa que está chamando a atenção. Quer dizer, será que ali na frente a gente vai equilibrar ativo e idosos? Né? Não vejo como problema. A única coisa é que eu acho que esse sindicato também tem que se preparar. Nós temos que avançar muito ainda. Todos os índices, os indicativos para os próximos anos é um aumento muito significativo da população se tornar idosa, né? Eu, como por exemplo, estou com 42 anos, alguns anos atrás, 42 anos, era uma pessoa idosa. Então nós não estamos preparados para estar lidando com essa população que está chegando aí. Eu acho que nós temos que, como eu disse no começo, intensificar cada vez mais políticas para que a gente crie mecanismos para que esses idosos saibam intervir e participar efetivamente de tudo que acontece na sociedade, né? O ano que vem
nós teremos eleições. Então, eu estou solicitando que professores aposentados que queiram, é um trabalho voluntário, que queiram se engajar nessa luta pelos idosos em geral, professores ou não, que nos procurem. Nós temos a sala do aposentado, fica na Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, na rua Líbero Badaró, 119, primeiro andar. Se dirija lá, procure saber as informações e na época das eleições a gente conta com um número maior de professores. Atualmente só tenho eu como professora associada da POESP. Nós temos a Secretaria para o assunto dos aposentados desde 1999, ok. De lá para cá nós viemos instituindo políticas para que eles participassem. Mas mais que isso, nós vamos agora construir um centro de referência do aposentado, né? Com moradia para aquele aposentado que não tem família, né? E que fica sozinho, porque também há um percentual significativo de professores idosos solitários, né? E quem vai cuidar dele? Quem vai cuidar desse professor? Né, que não se casou, não tem filho, não tem família. Então, é um pouco dessa nossa preocupação também fizemos esse recorte, né? E até dezembro nós vamos poder estar inaugurando o primeiro centro de referência dos idosos, né? Que vai ser na cidade de Ibirá. Por outro lado, eu acho que a gente tirou encaminhamentos importantes aqui, que é fazer um levantamento do Estatuto do Idoso, que foi cumprido, o que não foi cumprido, fazer em outubro uma grande mobilização em torno disso também, ter um dia estadual de luta quando for colocado na Secretaria da Educação a pauta do plano de carreira, um dia estadual de luta dos professores e professoras aposentadas, para pelo reenquadramento correto que a 836, que é a carreira que hoje está, retirou muito direito deles, tá certo? E, além disso, nós termos políticas também para fazer uma avaliação da participação dos idosos nos conselhos dos idosos nas cidades, nos municípios, aqui o grande conselho da capital, né? E, é claro, no Conselho Nacional. Então, acredito que nós temos feito uma política já de acompanhamento e até de antecipação. Tem o dia 30 já tem aqui, já coloquei, vai ser um ato das centrais sindicais, um dia de greve geral, né? Nós vamos cruzar os braços, professores cruzarão, as escolas vão parar, né? Os idosos também vão estar na Paulista, não sei se Paulista é o local a organizar, cada um, né, para ver, e a gente vai para a rua. Né? Porque nós queremos que derrube o fator previdenciário, porque isso foi a grande perda, né, que o governo daquele momento, que era o presidente Fernando Henrique Cardoso, na emenda constitucional 20, retirou de nós, criou, aliás, esse fator previdenciário e que significou muita perda aí, né, para muitos que poderiam aposentar de forma digna e não se aposentaram.